Meu boa noite a todos, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu boa noite a todos vocês também que assistem a nossa live aí pela a página da Comunidade Evangélica Trindade. É sempre um prazer, né, falar aos irmãos e transmitir aí algo da parte do Senhor, aquilo que Deus tem colocado aí para nossas vidas. Meus amados, eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração nessa noite a todos os irmãos. E eu quero convidar você a não assistir sozinho, mas convide alguém para que possa participar com você, participar conosco, na verdade, deste culto, né? E ouvir aquilo que Deus tem para nós. Eu postei aí que eu tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida e é muito importante que nós participemos juntos dessa palavra. Eu chamo a tua atenção para que você não se distraia neste momento, no momento da palavra, para que você tire esse momento de reverência ao Senhor, porque a palavra de Deus é santa e nós temos que nos santificar neste momento e consagrar esse tempo ao Senhor para que nós sejamos abençoados. Eu sempre digo que assim como nós nos alimentamos todos os dias, né, o alimento físico, nós temos também, querido, que nos alimentar do alimento espiritual. Ele que nos mantém de pé, Ele que nos sustenta, né? É Ele que nos mantém firmes nos nossos propósitos e é através dele que nós recebemos outras e outras vitórias na nossa vida e na vida da nossa família. Tá certo, querido? Então eu quero abrir este culto orando a Deus. Eu quero que você ore comigo agora, coloque a mão sobre o teu coração, sobre a tua cabeça, né? E você e a tua família ore conosco agora, né? Clamando a presença de Deus e a graça dele no poderoso nome de Jesus. Amém? Fechemos os nossos olhos, Senhor Deus e Pai. É no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que nós, mais uma vez, nos reunimos, ó Pai, mesmo que à distância, através, né, desta live, para poder fazer uso da Tua palavra, que é bênção para a nossa vida. Eu peço ao Senhor perdão pelos meus pecados, minhas falhas, perdão pelas falhas que possa existir sobre a minha casa. Peço ao Senhor também que perdoe a vida de cada irmão que agora, Pai, participa conosco desse culto, Pai. Pai, eu peço perdão para que não haja nenhum impedimento, Senhor, na ministração dessa palavra e muito menos, Pai, na receptividade em relação à ministração dessa palavra. Que o Senhor derrame brasas vivas sobre a nossa cabeça e que Teu Espírito possa conduzir essa reunião. Eu peço isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Peço você que participe conosco. No decorrer, coloca aí o seu pedido de oração, né, para quem que você quer que a comunidade Evangélica Trindade, juntamente comigo, estejamos orando, querido, pedindo Deus bênção e vitória sobre a vida de todos, no poderoso nome de Jesus. Nós ainda, né, uma vez mais eu vou dizer, estamos impossibilitados de congregarmos, né, na igreja, na congregação, mas nós temos essa porta, né, de escape para que nós possamos estar nos reunindo, querido, e falando da palavra de Deus e ouvindo aquilo que Deus tem nos dado, tá? Para poder falar com a igreja em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero que os irmãos que estão aí com a tua Bíblia, abra a palavra do Senhor comigo, né? Nós vamos ler lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 22. Livro de 2 Reis, capítulo de número 22. Eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor. Não deixe, querido, de fazer a leitura da palavra do Senhor, de acompanhar a palavra do Senhor juntamente conosco para que haja uma compreensão daquilo que nós estamos dizendo, querido. 2 Reis, capítulo de número 22, querido. Glória a Deus pela tua palavra. Glória a Deus pela tua palavra. Amém? Espero que os irmãos tenham achado. Nós vamos discorrer a palavra do Senhor que diz assim. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Gedida, filha de Adálias, né, de Boazcate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Amém, queridos? Eu quero trazer uma palavra para os irmãos essa noite a respeito da vida, né, ou do proceder, ou do caminhar, né, ou da conduta do rei Josias. E
eu quero dizer algo para os irmãos que Deus colocou no meu coração, quero que você guarde essa frase na tua mente, querido. Sobre o seu passado, aquilo que você fez, né, ou o que compõe o seu passado, não tem como você fazer mais nada. O que está feito, está feito. Você não tem controle sobre o seu passado. Então grave essa palavra. Você não tem controle sobre o seu passado, tá certo? Mas eu quero que você grave uma outra coisa. Você tem controle sobre o seu futuro e você tem controle sobre o seu presente. Porque o seu futuro, embora ele pertença a Deus, né, você pode fazer algo por ele hoje. Porque o presente que você está vivendo está nas suas mãos. Então, de uma maneira direta ou indireta, seja como você queira, né, você influencia, né, ou age sobre o seu futuro de acordo com o seu proceder no seu presente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, querido. O rei Josias, querido, como a própria palavra diz, ele era muito menino ainda, querido. Ele era uma criança, né, quando ele assumiu o reinado, querido, apenas com 8 anos de idade. E a Bíblia foi falando referência ao rei Uzias, querido, que ele era um homem que agradou a Deus. Ele andou nos caminhos do Senhor, né? Ele fez aquilo que agradava a Deus. Era um homem, querido, que Deus tinha admiração pelo seu proceder, pelo seu agir. E quando nós olhamos, querido, a história do rei Josias, nós achamos que as coisas para ele foi fácil, porque ele assumiu um reinado muito cedo, nasceu num berço de ouro, né, tinha uma condição privilegiada de ser rei sobre a nação. Então nós olhamos para a história dele e nós enxergamos muita facilidade sobre o reinado desse homem. Mas que para que nós venhamos entender um pouquinho sobre esse rei Josias, esse garoto de 8 anos que assumiu a responsabilidade do reino, é bom que nós venhamos entender um pouquinho do seu passado, né? Josias, ele era filho de Amon, do rei Amon, que consequentemente, querido, era filho do rei Manassés. E a Bíblia diz que Manassés, querido, foi um rei que reinou mais tempo sobre o reino de Judá. Ele reinou mais ou menos 55 anos sobre o reino de Judá, querido. E no início, né, do seu reinado, ele foi uma pessoa, querida, que começou até bem, mas ele se perdeu, né? Porque ele tinha ensinamento, esse rei Manassés, ele tinha ensinamento pelo seu pai Ezequias, que era um homem, querido, que durante a sua vida inteira lutou contra a idolatria no sentido de fazer um governo justo, um governo que agradava a Deus. Mas Manassés, que após assumir o reinado do seu pai, né, ele se perdeu no caminho e ele se tornou um rei assim, eu acho que a palavra que nós podemos colocar, um rei ordinário. É um rei, querido, que fez tudo que desagradou a Deus, querido. É um homem que levantou postes ídolos a ponto de colocá-los dentro do templo. Era um homem que era adepto à prática de feitiçaria, idolatria e tudo que não prestava. A ponto de chegar um momento da sua vida que ele passou seu próprio filho ao fogo. Ele sacrificou o seu filho, querido, num ato de bruxaria. Então era um homem que desagradou a Deus de tal mal, a ponto de ele atrair a ira de Deus, né, para Israel. Né? E Deus libera uma palavra dizendo que vai destruir aquele povo, né, por causa da sua prática de idolatria, por causa da sua prática errada, por causa daquilo, querido, que fez com que o próprio rei, né, e também todo o povo se desviasse. O rei, querido, por sua opção, ele abandonou o Senhor. Ele não quis mais o Senhor, ele abriu mão do Senhor. Né? E Deus o advertiu por diversas vezes, através da boca dos profetas, dos sacerdotes, mas ele não quis, ele abandonou a palavra do Senhor, ele abandonou as práticas do Senhor, até que, de tanto Deus, né, enviar mensagens e pregar para aquele homem através da boca dos profetas, Deus traz uma situação sobre a vida daquele homem que ele é preso. Ele é preso pelos assírios e ele é levado à Babilônia. Em meio ao sofrimento na Babilônia, Manassés ele se arrepende do mal que ele fez para aquela nação, ele se arrepende do mal que ele fez para Deus, ele volta para os caminhos do Senhor e Deus permite que ele retorne às suas terras. Então, no final da tua vida, ele tenta desfazer tudo aquilo que ele fez, a prática de idolatria, o seu coração se volta novamente para o Senhor, só que era muita coisa que ele tinha feito de mal, querido, para aquela nação e ao próprio Deus, e ele morre sem conseguir concluir esse projeto, e a nação permanece perdida. Feito isso, querido, após a tua morte, seu filho Amon assume o teu lugar. Ele assume o teu lugar e como
contra Deus, estava enraizado naquele lugar, Amon continuou a prática do seu pai, né? A prática de idolatria, feitiçaria, postes ídolos, abandono do Senhor, a ponto de os seus próprios súditos, querido, matar aquele homem por causa da vida errada que ele levava. Ele não reinou mais do que 2 anos, porque ele não conseguiu manter o reinado do seu pai. E após tudo isso, aí nós entramos na história de Josias. Que Josias assume esse reinado, querido, um reinado totalmente desprovido da graça de Deus, um povo totalmente perdido, um povo totalmente, querido, desviado do caminho do Senhor, tendo sobre eles uma promessa de destruição da parte de Deus por causa das suas práticas, querido, desagradáveis a Deus. E quando esse rei assume com 8 anos de idade, querido, né, ele começa a restaurar o templo, ele começa a restaurar as coisas, ele começa a trazer de volta a adoração a Deus, ele começa a trazer de volta a adoração a Deus. Mas por que eu falo da dificuldade, querido, que esse jovem encontrou, querido? A dificuldade que ele encontrou, porque é o seguinte, ele não tinha maturidade para aquilo que ele estava enfrentando. Né? Eu acho o nome dele muito providente, porque o nome de Josias significa Jeová sustenta. Né? E aquele jovem, aquela criança precisava ser sustentada pelo Senhor, porque Deus tinha um propósito muito grande a realizar através da vida dele, um propósito muito grande, mas ele não tinha base para poder realizar esse propósito, porque uma criança de 8 anos, o que sabe uma criança de 8 anos? E o que ele presenciava, querido, era uma nação prostituída, o que ele presenciava era o ensinamento de um pai, de um avô que se perdeu na caminhada, né? Ele não tinha bagagem para poder enfrentar, para poder consertar todo o estrago que a tua família tinha feito, querido, naquilo que um Deus tão zeloso, né, cobrava que fosse feito. Porque o que Deus cobra do teu povo, querido, desde que o mundo é mundo, Deus cobra obediência, Deus cobra santidade, Deus cobra retidão, Deus cobra postura, Deus cobra que nós tenhamos diante dele um ato de humilhação e que nós façamos as coisas da maneira correta, de acordo que agrada ao coração dele. Porque dele e por ele, querido, são feitas todas as coisas. Nosso Deus é maravilhoso. Então Deus não cobra, querido, que nós venhamos além daquilo que nós temos capacidade. Né? O que Deus cobra de nós é que nós temos uma postura de santidade diante dele. E isso, querido, o seu pai, o seu avô não teve condições de dar esses exemplos para ele. E a Bíblia tem uma passagem que diz que Deus é Deus zeloso, que visita a iniquidade do pai, dos filhos, até a sua 3ª, 4ª e a 5ª geração. Então o que haveria de acontecer na vida desta criança é que Deus ia visitar a iniquidade do seu pai, do seu avô na vida dele. Aquela nação estaria destruída, querida, pelo exemplo que aquele menino tinha vivenciado, vivido. Mas o propósito de Deus era tão grande na vida daquele rapaz, que Deus começa a trabalhar no coração dele, querido. E ele começa a procurar saber, querido, coisas. É lógico que ele tinha pessoas que orientavam de como ele poderia fazer para agradar a Deus, como ele poderia fazer para tirar aquela maldição de sobre a nação. E ele é orientado, querido. Ele descobre o livro, querido, que fala a respeito da lei do Senhor. E uma das primeiras coisas que Deus desperta o coração daquele jovem, querido, é renovar a aliança para com Deus. E ele renova a aliança com Deus, querido, mas não existe como nós renovarmos a nossa aliança com Deus se nós não abrirmos mão de coisas, querido, que destrutivas sobre a nossa vida. E no caso de Josias, era um passado de ensinamento destrutivo. Então a primeira coisa que Josias faz, querido, ele começa a visitar os templos. Ele começa a ver, querido, aonde tinha abominação contra Deus. E tudo aquilo que foi levantado desde a época de Salomão, querido. Que Salomão foi um homem também, querido, que se desviou do caminho do Senhor em determinado momento. Né? O fato, querido, né, de o reino ter sido dividido, nesse momento que Josias estava vivendo, o reino estava dividido. Reino do norte e reino do sul. Ele estava reinando sobre o sul, sobre o Judá, querido. Então, querido, desde a época de Salomão, quando o reino foi rasgado, vem essa sequência de reinado, divisão de reis por muito, por pouco, por médio tempo. Então ele começa a visitar os templos, querido, ele começa a procurar informações de que maneira ele poderia agradar a Deus. Ele começa a colocar por terra, a queimar os ídolos, querido. Ele começa, querido, a destruir templos. Ele começa, querido, a reconstruir, querido, aquilo que verdadeiramente agradava a Deus e agora estava destruído.
Ele começa, querido, a fazer uma administração pública que outrora não estava sendo feita porque o povo era sugado por aquele rei. O povo era destruído por aquele rei, querido. Então ele começou, querido, a ser uma pessoa, querido, que ditava as regras de acordo com a vontade de Deus. Querido, como eu digo para você, como eu digo para nós, que nós não temos controle sobre o nosso passado, porque às vezes que nós viemos para Jesus, querido, e muitas das vezes nós deixamos de executar a obra que o Senhor tem na nossa vida, nós deixamos de viver o melhor que Deus tem sobre a nossa vida, porque às vezes nós estamos apegados ao passado. Josias estava dentro do passado sobre a história do seu pai e do seu avô, né? Mas às vezes nós não temos uma história semelhante a essa, mas às vezes nós temos um passado que nós mesmos construímos. Um passado de idolatria, um passado onde nós afastamos do Senhor, um passado onde nós abandonamos o Senhor, um passado onde nós fizemos tudo aquilo que desagradava a Deus, mas agradava somente a nossa carne, o nosso eu. E quando nós conhecemos a Cristo, quando nós conhecemos a Deus, nós trazemos dentro de nós, porque a nossa mente é um computador enorme. Tudo aquilo guardado dentro de nós. E quando nós estamos dentro da casa do Senhor, que nós começamos a vivenciar a palavra, começamos a ter ensinamento da palavra, começamos a nos aproximar do Senhor, toda essa bagagem negativa que está dentro de nós, às vezes impede o nosso aproximar de Deus. E nós começamos a achar que Deus está muito distante. Nós começamos a achar, querido, que a maldição, querido, que nós, querido, juntamos e somamos sobre a nossa vida, ainda nos persegue. Aí veio dito por alguns irmãos, alguns pastores, né, a ministrar sobre a quebra da maldição hereditária. E às vezes se faz campanha, se faz projetos, se faz uma série de coisas para a maldição hereditária, querido. Porque muitas das vezes, querido, são pessoas que estão com a tua mente aprisionada, o seu coração aprisionado, não consegue se libertar do passado. Né? Mas quando nós aprendemos a respeito do rei Josias, querido, nós percebemos que existe uma fórmula para isso. Existe uma receita de bolo para isso, querido. Existe um caminho certo a ser seguido, querido, que não é complicado, é simples. Né? A Bíblia vem dizendo assim o seguinte, lembra de onde você caiu. Né? E tem pessoas, querido, que às vezes, querido, nasceu até na presença de Deus. Tem pessoas que às vezes nasceu até dentro de um berço cristão, mas foi atraído pelos deleites e pelas facilidades desse mundo. Porque o mundo, querido, né? Ele tem muito a oferecer, não traz vida, sabemos que é só morte, não acrescenta nada. E o vazio que tem dentro de nós, né? Você estando no mundo, vivendo as coisas do mundo, ele vai continuar vazio, porque o vazio que nós trazemos dentro de nós, muitas das vezes é o vazio da falta de Deus. E pessoas procuram preencher esse vazio, muitas das vezes, usando drogas, embebedando na prostituição, nas madrugadas, nas nights. Então as pessoas procuram muitas das vezes preencher esse vazio que está dentro de si. E muitos crentes, querido, que às vezes nasceu num berço cristão, berço evangélico, às vezes se perde, porque olha lá fora e acha interessante a vida que o ímpio leva. Uma vida que não tem regra, uma vida que não tem horário, uma vida onde que não se presta conta para ninguém, uma vida onde você não presta obediência para ninguém. Uma vida onde as pessoas às vezes tratam os pais, as mães, né, como o cachorro, querido, antes que não dá satisfação e quer viver da maneira que quer. E às vezes, querido, o crente, o cristão, o jovem que nasceu, querido, debaixo do ensinamento, às vezes se perde. E quando se perde, vai lá para fora, querido. Assim, a exemplo do filho pródigo, adquire para si muitas bagagens negativas. Bagagem de morte e destruição. E um dia, quando tem a oportunidade de voltar para a casa do Senhor, querido, essas coisas impedem. Porque sempre os olhos, o desejo está lá no Egito, querido. Né? Para viver ainda, querido, daquelas práticas, porque tem saudade daquilo que era ruim. Porque tem saudade do tempo que bebia, porque tem saudade do tempo que fumava, porque tinha saudade dos seus momentos de prostituição e não consegue caminhar. Não consegue caminhar. E para muitos, às vezes é necessário o que aconteceu na vida, querido, do rei Manassés. Às vezes é necessário que aconteça o que aconteceu na vida do rei Manassés. Que depois de tanto Deus falar, ele foi preso, levado cativo pelos assírios para a Babilônia. E ali, querido, houve muito sofrimento na vida daquele homem. Até o momento que aquele homem reconheceu que a vida dele era errada. Até o momento que aquele homem reconheceu que a tua vida estava perdida. Até o momento que aquele homem reconheceu que ele tinha abandonado o Senhor e que tudo que ele estava vivendo é porque tinha abandonado o Senhor. E ele volta para o caminho do Senhor, querido. Existe um adágio popular
que diz que quem não vem a Deus pelo amor, vem pela dor, querido. Isso é fato. Tem pessoas que negam a Deus a tua vida inteira, vivendo na prática do pecado, negando a Deus, e Deus, que é um Deus maravilhoso, chama por amor, querido. Deus chama com carinho. Levanta homens e mulheres de Deus, crianças, jovens, adultos e até anciãos para pregar para essa pessoa. Com amor, com carinho, com zelo, e a pessoa não vem. Muitos, querido, precisam vivenciar um momento de enfermidade. Muitos precisam vivenciar um momento de perca. Muitos precisam vivenciar um momento de aprisionamento, de tristeza, de angústia, de morte, para que volte para os caminhos do Senhor. E não é necessário, querido, isso na nossa vida. Mas há momentos, querido, que é o único caminho que Deus vê, querido, para poder despertar o teu povo. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem do ímpio, nem do crente. Deus não tem prazer. Né? Deus até se alegra, querido, quando o teu seu súdito, daquele que vive na presença do Senhor, querido, é levado, porque a Bíblia diz que ele dorme no seio de Abraão, querido, ele vai descansar nos braços do Senhor. Mas para aquele que está perdido, que Deus não tem prazer. Deus tem prazer de colher os seus, aqueles que são salvos, né? Porque já estão preparados para o dia da redenção. Então, para esses que nasceram no berço evangélico, que nasceram na presença do Senhor se perde, Deus dará um jeito de trazer, querido. Mas para você que não teve essa oportunidade, querido, né? Deus te trata de uma maneira diferente. Te trata de uma maneira diferente. E Deus coloca todo dia diante de você alguém que fala com você que a vida que você está levando, o sofrimento que você está levando, não é necessário você viver. Porque Deus preparou para você uma vida de deleites, uma vida de alegria. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas a aflição que Cristo fala, querido, é algo que nós não vamos passar por ela sozinhos. Uma aflição que Cristo fala é uma aflição que nós vamos ter um amparo, querido, do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, quando, querido, Deus mostra a tua misericórdia na vida do rei Josias, querido, quando Deus mostra a tua misericórdia na vida dele, é porque Deus um dia, querido, ouviu, quem sabe, a oração do seu bisavô Ezequias, que viveu segundo o chamado de Deus. É porque Deus tinha um plano para aquela humanidade, porque a Bíblia diz que Deus zela pela vida do teu povo. E Deus levanta este menino, que ainda que imaturo, e esse menino faz aquilo, querido, que era para ser feito pelo seu pai, né? Pelo seu avô. E esse menino coloca por terra, querido, todos os postes ídolos. Esse menino não permite a idolatria. Esse menino não permite, querido, que as pessoas adorem outro Deus que não seja o Jeová. Né? O Jeová Rafa, o grande eu sou, ele não permite, querido. Esse menino, querido, ele refaz a aliança com Deus. A receita é essa, querido, para que nós venhamos ter prosperidade, riqueza, glória, né? Para que nós venhamos ter uma vida abençoada. A receita é essa, a receita de bolo é essa, o caminho é esse, é nós abandonarmos tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Aí você diz: pastor, como é que eu vou abandonar se está dentro do meu coração? Querido, é humilhação. É você pedir para que Deus venha purificar o teu coração, a tua vida. É você pedir para que Deus venha purificar a tua mente. É a palavra que liberta, querido. Por isso que nós pregamos a palavra insistentemente, não deixamos de pregar, seja que a igreja aberta ou seja que a igreja fechada. Porque nós cremos que é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que restaura. Mas, meu amado, se você não quiser, não tem como Deus fazer nada por você. Se o rei Josias, querido, não quisesse ouvir os conselhos daqueles homens, querido, e mulheres de Deus que Deus colocou ao teu lado, os profetas, as profetisas, para orientar, ele não teria feito nada, e ele tinha seguido o mesmo caminho do teu pai, o mesmo caminho do teu avô, que do que o pai dele e o avô fez, que dele não tinha culpa, e ele não tinha como fazer nada. Mas agora que ele assume o reino, ainda que jovem, ele sabia que ele tinha o controle de tudo nas tuas mãos. Ele só precisava ser ajudado, ele só precisava ser orientado pelo Senhor, ele só precisava que seus caminhos fossem esclarecidos pelo Senhor. E ele teve o amparo. Deus preparou tudo, querido. As pessoas para estar à tua volta. Deus preparou o descobrimento da palavra. Deus colocou no coração dele, querido, a renovação da aliança. Deus colocou no caminho dele, querido, que ele haveria de fazer para que ele alcançasse o favor de Deus. E Deus esteve com ele, querido. Durante mais de 30 anos, durante 31 anos, ele teve um reinado, querido, de paz. Ele teve um reinado de bênção, ele teve um reinado de vitória. Ele trouxe o povo que estava perdido à verdadeira adoração a Deus. E a Bíblia se faz referência a Josias, querido, como um homem que agradava ao Senhor.
Assim como sobre a terra, querido, não houve nenhum homem mais sábio do que Salomão, querido. Assim, querido, sobre a terra, querido, poucos homens teve o coração como o de Josias, que era um homem que era temente à palavra do Senhor, querido. Não sei do seu passado, querido, né? Não sou vidente, não sei do seu passado. Nós, querido, que somos pastores, querido, que somos servos do Senhor, nós sabemos aquilo, querido, que as pessoas vêm até nós e abrem o teu coração em confissão num gabinete pastoral. Ou sabemos aquilo que nos é revelado através do Espírito Santo de Deus, querido. Além disso, nós não sabemos, querido, sobre hipótese alguma. Mas do seu passado você sabe. Do seu passado você sabe. E mais duas pessoas sabem do seu passado, querido. Né? Que é o Pai, querido, na pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E o diabo que sabe do teu passado. Então o diabo, ele tem uma função, um papel, querido, que é trazer acusação sobre a tua vida todo dia, dizendo para você, ó, você não vai conseguir, porque você matou, porque você roubou, porque você adulterou, porque você prostituiu, porque você enganou. Então essa é a lembrança que Satanás vai trazer, querido, aos teus ouvidos e à tua mente todo dia, para te manter aprisionado, para te manter o teu pé na lama, para manter os teus braços e os teus pés, né, preso por algemas num cativeiro, para te manter num buraco escuro, querido, onde você olha, você não vê esperança, onde você olha, você não vê solução, porque todo dia, querido, ele te faz lembrar de tudo aquilo que você fez que não presta, de tudo aquilo que você fez que desagradou a Deus, de tudo aquilo que você fez, querido, que trouxe destruição sobre a vida das pessoas, que trouxe destruição sobre a vida da tua família, sobre o teu casamento, sobre a criação dos teus filhos. Todo dia é o que Satanás vai te fazer lembrar, querido, porque esse é o papel dele. A Bíblia diz que ele veio, querido, para matar, para roubar e para destruir, querido. Ele não se cansa e ele vai fazer isso todos os dias enquanto você viver, querido. Essa é a função dele, é o que ele vai fazer. E se você acreditar, querido, nesse inimigo de Deus, se você acreditar nesse inimigo da nossa alma, querido, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Porque a sua vida, a cada dia que passa, você vai se afundar cada vez mais. A escuridão cada vez mais vai tomar conta do teu ser. Mas hoje, querido, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, querido. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Se você já aceitou, querido, já conhece Jesus, se volta para Jesus enquanto há tempo. Haverá dias, querido, em que a humanidade vai clamar por alguém que prega a palavra de Deus. Haverá dias que a humanidade vai clamar de uma porta aberta para que se entre, querido, e sinta a presença de Deus naquele ambiente de convívio. Haverá dias que a humanidade vai clamar por alguém, querido, que traga uma interpretação divina da palavra de Deus e não vai achar. O tempo que está se aproximando para a humanidade é esse. Mas Jesus, querido, em contrapartida às mentiras de Satanás, Jesus tem uma palavra de vida para nós todos os dias. Ele disse, ó, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu te aliviarei. E quando você aceita essa verdade, Jesus diz na oração, Pai, os que o Senhor me deste, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Nós podemos até achar que Jesus desistiu de nós. Nós podemos até achar, né, que a tristeza que nós causamos em Deus, querido, faz com que Deus nos ame menos. Mas não existe nada que eu faça, querido, que diminua o amor de Deus por mim. Não existe nada que eu faça. Para Deus não existe pecado grande. Para Deus não existe pecado pequeno. Para Deus pecado é pecado. E pecado é separação, querido. É que nos separa de Deus. Quando nós pecamos, nós erramos o alvo. Mas Jesus, quando ele entra na nossa vida, querido, e hoje, né, nós podemos dizer que nós temos ele em nós, através do Espírito Santo de Deus, ele nos coloca no caminho, ele nos coloca no alvo. Ele nos mostra a verdadeira vocação que é servir a ele, querido. Deus não quer que você e a sua família seja destruído. Eu não sei, querido, em que mundo você está vivendo. Eu não sei em que prática você está vivendo. Mas eu digo para você, querido, sem medo de errar, se você se arrepender nessa noite, a Bíblia diz que os seus pecados, Deus vai deixar de lembrar deles. Deus vai pegar os seus pecados, as suas práticas, vai lançar no mar do esquecimento. Pastor, mas e as consequências do pecado? Querido, Deus é justo. A consequência do pecado, ela sempre vem. E aquele que deve, querido, ele sempre há de pagar por aquilo que deve. Porque senão Deus não seria um Deus de justiça. Mas Jesus disse, ó, tome sobre vós o meu fardo que é leve. Né? Tome sobre vós o meu jugo que é suave.
E se antes, querido, você pagaria pelo preço dos seus pecados sozinho, um sofrimento extenso, grande, profundo, a ponto de você sentir que você não iria suportar, hoje você não vai passar por isso sozinho, porque Jesus disse: estarei convosco todos os dias da tua vida, até a consumação do século. Então hoje é noite, querido, de você se arrepender. Hoje é noite de você pegar o seu passado e entregar nas mãos de Cristo. Hoje é noite de você pegar as tuas falhas e falar: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer a não ser um passado de pecado, morte, destruição e decepção. Se a única coisa que eu tenho para te oferecer é isso. Jesus é tão bondoso que ele vai pegar aqui. Passado de imundícia, ele vai pegar o seu passado de pecado. E sabe o que ele vai fazer, querido? Ele vai passar uma esponja espiritual sobre isso, querido. Jesus vai te purificar de todo mal. E sabe o que ele vai dizer para você, querido? Meu Pai, e toma o teu lugar que está reservado para você em meu coração desde a fundação do mundo, querido. Jesus, querido, está pronto a te receber. A pergunta é: você está pronto a se entregar para Ele? Você está pronta, você está preparado para entregar a tua vida novamente para Ele? E se você um dia andou nos caminhos dele, você está pronto para voltar para os caminhos dele? Você está pronto para dizer: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer a não ser decepção e tristeza, mas eu te ofereço a minha vida, ainda que seja uma vida suja, ainda que seja uma vida de pecado. Você, Senhor, você dizer para o Senhor: Senhor, é o que eu tenho para te oferecer. E Ele vai receber, querido, e Ele vai restaurar a tua vida, e Ele vai entrar na tua casa, e Ele vai trazer paz, Ele vai trazer alegria, Ele vai trazer de volta, querido, você para o primeiro amor, querido. Aí você pode dizer para mim: pastor, mas eu nunca experimentei isso, porque a minha vida inteira foi uma vida de tristeza, de destruição. Eu digo para você: você está perdendo tempo, porque o que Deus tem preparado para você, querido, a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que Jesus tem preparado para você. Por isso, querido, quando eu aconselho você a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, querido, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não tem dinheiro nesse mundo que pague o que Jesus tem preparado para você. Não existe uma vida de sucesso nesse mundo que pague o que Jesus tem preparado para você. Pastor, mas eu sou muito jovem. Josias fez a vontade do Senhor com apenas 8 anos de idade. Então não existe idade para você adorar a Deus. Pastor, mas eu sou muito velho. Não existe idade, querido. Você está vivo? Existe ainda ar nos seus pulmões? Teu coração está batendo? Não importa a sua idade. Jesus te aceita. Embora você possa ter vivido uma vida de 50, 60, 70, mais de pecado, Jesus te aceita do jeito que você é. Sabe por quê? Enquanto existe fôlego de vida, há esperança. A esperança, querido. Ainda que você tenha sido cortado. E para você, meu irmão, que saiu da igreja porque você se decepcionou com algum pastor, se decepcionou com alguma irmã, ou se decepcionou por algum escândalo, meu amado, a salvação é individual. Eu acabei de dizer para você que quem planta, vai colher. Deus é Deus de justiça, não importa. Então não existe razão de ser para você ser um desigrejado, um desviado, um perdido. Não! Jesus está de braços abertos para te receber. Esse rei que nós vemos a respeito dele, Josias, é um exemplo, querido, de que não importa o nosso passado. Deus se preocupa com o teu futuro. Mas para isso, você tem que entregar para Ele o teu presente. Tem que entregar, querido. O mundo jaz do maligno. Não há nada a se aproveitar desse mundo, querido. Nada. A Bíblia fala, querido, que é tempo que está chegando. É tempo de destruição, tristeza, morte, pragas, falta de amor, querido. Por isso, querido, eu insisto com você. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E no mais, Ele tudo fará, querido. Desviado, desgarrado, desigrejado, decepcionado, machucado, ferido. Olha, Jesus quer você. Jesus quer você, mas não é amanhã. Jesus quer você hoje, é agora. É agora, querido. Toma decisão. Pastor, está difícil. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz,
sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai te livrar dessa prática pecaminosa. Ele vai te livrar desse vício, querido, de droga, de prostituição, de pornografia, de adultério. Ele vai te livrar desse vício da mentira. Ele vai te livrar de tudo e qualquer coisa, querido. Basta você se entregar para ele verdadeiramente, mas não é da boca para fora, é de corpo, é de alma, é de espírito. Deus não é açougueiro. A pessoa fala, eu vou entregar para Deus meu coração. Para, querido. Deus quer você por completo. Deus não fez só o coração, não. Deus fez você por completo. Deus quer que você se entregue de maneira espontânea. Por isso, quando nós, querido, fazemos o apelo na igreja, nós perguntamos, quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, querido? Não é nós que temos que aceitar Jesus, não, querido. Nós temos que clamar e humilhar para que Ele venha nos aceitar. Mas nós fazemos dessa forma, sabe por quê, querido? Porque a entrega tem que ser voluntária. A Bíblia diz que não é por força, não, querido. A comunhão dos teus filhos, para que Deus venha tirar teu filho e teus filhos do caminho errado, querido. É Deus que faz tanto querer quanto efetuar. Mas a decisão é sua. A decisão é nossa, querido. Por isso eu te pergunto, querido, você que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você que nunca teve essa experiência, diga-se de passagem, maravilhosa, querido, mágica. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida hoje? É uma pergunta que eu te digo, te faço. Se você que está vendo, querido, você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, querido, e você se sentir na liberdade, à vontade, para dizer, escrever aí, eu quero, ou eu aceito, nós vamos orar pela tua vida. Ah, pastor, eu já aceitei, mas há muito tempo eu estou afastado. Eu estou até dentro da igreja, pastor. Mas eu estou dentro da igreja morto. Porque Satanás não quer que você saia da igreja. Não. Satanás quer até que você fique dentro da igreja. Mas ele quer que você fique dentro da igreja como se fosse um pedaço de carne morto, querido. Desligado do corpo. Como se fosse uma galha seca, querido. Que não está mais ligada na videira. Então, não importa que você fique dentro da igreja. Desde que você não escute aquilo que é pregado. Então, se você está afastado de alguma forma, querido, se você é desviado, um desviado que está dentro da igreja, ou um desviado que está fora da igreja, e você quer voltar para o caminho do Senhor, querido, você pode colocar um amém aí, que nós também vamos orar pela tua vida. Você pode dizer, eu quero, nós também vamos orar pela tua vida, querido. Né? Porque Jesus te ama, querido. A Bíblia diz, querido, que Deus amou o mundo, né? De tal maneira que Ele deu tudo que Ele tinha, querido. E tudo que Deus tinha, querido, era Jesus Cristo. E Ele deu Ele por mim e por você. Ele deu por mim, por você, pela tua casa e pela tua família. Então, se você quer aceitar Jesus, querido, vai ser um prazer, querido, orar por você, uma alegria. A Bíblia diz que uma alma que se arrepende, que volta para os caminhos do Senhor, aceita Jesus, querido, no céu há festa. Festa no céu, querido. Os anjos, querido, faz festa no céu, querido. Os anjos, querido, dão glórias a Deus dia e noite, querido, porque uma alma está voltando para Jesus. Porque a alma está aceitando Jesus, querido. Basta você escrever, querido, eu quero. E nós vamos orar por você. Nós vamos ligar você novamente na videira pela fé, pelo poder da oração. Basta você dizer, eu aceito, né? E nós vamos, querido, orar para que Jesus escreva o teu nome no livro da vida. Pastor, mas a minha situação não é essa. Pastor, a minha situação é uma situação de enfermidade, pastor. A enfermidade está dentro da minha casa, está na vida dos meus filhos, está no meu corpo. Coloca aí o seu pedido de oração, que nós vamos orar. Não precisa você falar o que é, não. Nós vamos orar por você, nós vamos clamar. Toda a comunidade evangélica da Trindade está aí, para poder unir oração. Nós vamos clamar a Deus pela tua vida. Pastor, mas não é enfermidade que é física, é enfermidade na alma. Nós vamos orar. Deus realiza qualquer coisa, querido. Basta termos fé. É no tempo dele, na hora dele, na maneira dele, mas ele realiza. Pastor, eu quero oração pelo meu filho, pelo esposo, pela esposa, pelo avô. Eu quero oração. Coloca aí, querido, nós vamos orar. Nós estamos aqui para isso. Esse é o nosso papel. Clamar a Deus, querido. Nós temos que orar, querido. E Deus traz libertação à vida de todos aqueles que precisam, querido. Josias, querido, marcou a tua época, marcou a tua geração. Sabe por quê? Porque ele procurou fazer por onde. Ele teve atitude, querido. Talvez você está nos assistindo, mas falta em você força, querido. Agora, sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes não basta só nós ouvirmos a pregação. Às vezes nós temos que nos manifestar, né? Mas às vezes nós nos fazemos por vergonha.
nós nos fazemos por timidez, porque às vezes nós estamos preocupados com o que os outros vão pensar. Tá? Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Quando você for descer à sepultura, não tem outros não, querido. Tem outros não. É você e Deus e a sua decisão. Você pode até ter vergonha enquanto seus olhos estão abertos, enquanto seu coração está batendo. Mas quando você, querido, vai descer à sepultura, é você sozinho. Ou você faz que nem o salmista disse, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, sei que tu estás comigo, ou você passa por ele sozinho, querido. Mas isso depende de uma decisão. Aceitar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente, e detalhe, eterno Salvador. Isso é que vai fazer a diferença. Amém, meu querido? Eu vi que tem muitas pessoas aí, querido, que, né, outrora eu não tinha visto que participavam conosco da live. Eu fico muito feliz, querido, né, de saber que você está aí nos prestigiando e ouvindo a palavra de Deus. Né? Eu fiquei muito feliz de ver que o irmão William, querido, meu filho na fé, né, está aí participando. Eu não vou falar o nome de todos, querido, para não cometer nenhum erro, querido. Né? Mas eu fico muito feliz de saber que todos vocês, querido, estão participando conosco, querido. Né? E eu tenho certeza, essa palavra de hoje, se você aplicar ela ao teu coração, querido, ela vai mudar a tua vida. Ela vai transformar a tua casa de tal maneira que nos próximos vídeos que nós fizermos, nas próximas lives que nós fizermos, querido, você vai colocar aí, querido, escrito, é o seu testemunho. E dizer, pastor Claudinei, Deus entrou na minha casa. Você vai dizer, pastor Claudinei, Deus me curou. Você vai dizer, pastor Claudinei, eu tomei um posicionamento, Deus transformou a minha vida. Você vai dizer, pastor Claudinei, eu aceitei Jesus e eu estou tendo a melhor experiência que eu poderia ter tido na minha vida. Você vai dizer, pastor Claudinei, eu voltei para os caminhos do Senhor e eu estou experimentando o melhor de Deus. É isso que você vai colher, querido, se você aplicar essa palavra ao teu coração. Deus é maravilhoso, querido. E se você está ouvindo essa palavra, não era para o teu vizinho que não está ouvindo, não é para fulano, ciclano, beltrano, não, é para você, essa palavra é para você. Então, pega ela, planta no teu coração como uma semente, que ao tempo certo ela vai germinar, querido, e ela vai te trazer vida, e vai te trazer vida com abundância. Amém, meu querido? Eu quero nesse momento que nós nos unimos, a gente venha se unir em oração, todos nós, vamos nos unir em oração. Eu convoco agora, querido, toda a comunidade evangélica Trindade, todos os homens e mulheres de Deus, vamos nos unir agora, querido, porque às vezes as pessoas pedem oração, às vezes quantas pessoas devem ter te pedido oração, e às vezes certas pessoas cometem a falha e falam, eu vou orar, mas não ora, querido, isso também é pecado, porque a pessoa está necessitando daquela oração e está contando com a tua oração. Então, querido, como igreja, como corpo de Cristo, nós vamos nos unir agora, nós vamos orar, querido. Né? Você, homem e mulher de Deus que está aí nos assistindo também, querido, que tem uma experiência de vida com o Senhor, ore, querido, por aquele que necessita. E você que está precisando de oração nesse momento, querido, aplique a tua fé. Fala, Senhor, tudo que eu tenho para dar, querido, Deus, é muito pouco. Às vezes é só pecado, mas eu te entrego o meu tudo. E Deus vai fazer algo tremendo na tua vida, no poderoso nome de Jesus. Amém, querido? Mateus, né, está pedindo nós orar por ele, nós vamos estar orando, né, e todos nós que temos guerras espirituais, todos nós temos. Eu também tenho minhas guerras espirituais, né, o inimigo todo dia tenta destruir a nossa vida, porque para parar a obra que Deus fez na nossa vida aqui, né? Então, nesse mundo é mundo de aflição. Nós só não podemos nos entregar, né, erguer a nossa cabeça e dizer eu posso, e Deus sempre vai nos fortalecer no poderoso nome de Jesus. Amém, querido? Coloca a tua mão no teu coração. Se você estiver na tua casa aí, você quiser ajoelhar, se ajoelhe da maneira que você puder, querido. Mas é o teu momento de adorar a Deus. Nos ajude para que o céu esteja aberto sobre a vida desse que precisa. Amém? De olhos fechados, com a mão no coração, com a mão sobre a tua cabeça, ajoelhado, do jeito que você quiser, vamos orar a Deus. Eterno Deus e Pai, nós, mais uma vez, ó Pai, imensamente grato ao Senhor, ó Pai, pela oportunidade de ministrar essa palavra para todos aqueles que precisam. Pai, nós nos unimos agora em oração, ó Pai, clamando ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia.
Pai, tem pessoas nos assistindo que estão passando por guerras espirituais, meu Pai. Afronta do inimigo. Tem pessoas nos assistindo, Pai, que estão passando por momentos de enfermidade no corpo, Pai. Pai, no físico, Pai. Está sendo a todo momento, Pai, bombardeada pelo inimigo para poder destruir a tua saúde, a tua vida. Tem pessoas nesse momento que está passando por enfermidade espiritual, meu Pai, espiritual. Meu Pai, pessoas que estão passando por lutas, meu Pai, ministerial. E é por essas que nós também estamos unidos agora orando, ó Pai. Pai, o Senhor colocou uma palavra em nossos lábios e essa palavra é palavra de vida, é palavra de autoridade. Nós damos ordem agora, Pai, ao inimigo de Deus, o inimigo da nossa alma. Nós dizemos, Satanás, você está agora derrotado, repreendido, destruído pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus, a essa pessoa que agora, Pai, aceita o Senhor como único, suficiente e eterno Salvador sobre a tua vida, Pai. Meu Deus, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida. Dê a ela, meu Pai, o direito à salvação, meu Pai. Meu Deus, essa pessoa, Pai, que agora está voltando para os caminhos do Senhor, mas estava afastada, meu Pai, porque abandonou a fé, meu Pai, voltou a velhas práticas, Pai. O Senhor é Deus de misericórdia. Perdoa, Pai, os pecados dessa pessoa, Pai. E assim como aquele pai aceitou de volta o filho pródigo, aceita essa pessoa de volta como filho, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, não permita, meu Pai, que ela volte novamente para as práticas, meu Pai, antigas, mas que ela possa, meu Pai, permanecer no caminho do Senhor, ó Pai. Pai querido, eu quero te apresentar, ó Pai, a nossa congregação, todo esse povo, Pai, que agora nos assiste, os obreiros, Senhor, que nos ajuda, Pai, na manutenção, sustentabilidade da tua obra, meu Pai. A todos os membros da nossa igreja, Pai, corpo de Cristo, que também nos ajuda, nos auxilia, Pai, a levar adiante o Evangelho, Pai, que apoia o nosso ministério e são nossos filhos na fé, está debaixo da cobertura espiritual. Abençoa este povo, Pai. Livra este povo de todo mal, meu Pai, de todo engano. Abre os olhos desse povo, Pai. Fortalece esse povo na tua presença, meu Pai. Não permita que o inimigo traga palavras de engano, palavras de mentira. Pai, a todo esse povo que agora nos assiste, ó Pai, de diversas denominações, ó Pai, o Senhor não é um Deus, ó Pai, que defende placa, nem que tem placa como algo de estimação, ó Pai. Pai, nós pregamos um Cristo vivo, ó Pai, que não olha placa, Pai, mas que olha um coração quebrantado. A tua palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e verdade. E é esse povo que agora, Pai, participa conosco, ó Pai, de diversos lugares, ó Pai, na nossa cidade, ó Pai, em outros estados, dentro do nosso estado, ó Pai. E eu profetizo em nome de Jesus que até em outros países, ó Pai, vão ouvir essa oração, vão ouvir essa palavra, Pai. Pai, eu profetizo que de igual modo serão abençoados pelo poderoso nome de Jesus, ó Pai. Eu oro também pelas igrejas, Pai, que estão com dificuldade de se manter as suas portas abertas, mas são igrejas que são dirigidas por homens e mulheres de Deus, ó Pai. Leva a sustentação, ó Pai, a esses homens e mulheres de Deus, ó Pai, que estão abatidos, cansados. Oh, meu Deus, vai de encontro em nome de Jesus, ó Pai. Meu Pai, vai de encontro a essa família que hoje já se encontra em dificuldade de sustentar a tua casa, esse pai que agora chora, essa mãe, meu Pai, que tem a função de pai e mãe, meu Pai, mas que agora vive um momento de dificuldade por causa da situação que o país está vivendo, ó Pai. Vai de encontro, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Cura, meu Pai, pessoas do câncer, as pessoas que estão vivendo, ó Pai, nessa situação difícil. Cura, meu Pai, os aidéticos, meu Pai. Cura, meu Pai, os depressivos, os opressivos. Cura, meu Pai, essa diversidade de enfermidade que ainda está, meu Pai, corroendo o corpo do teu povo, ó Pai. O Senhor é Deus zeloso, ó Pai, que cura, que transforma. Meu Pai, vai de encontro às grávidas, meu Pai, tanto as da nossa igreja, meu Pai, quanto de encontro também aquelas que não são, meu Pai. Todas as mulheres grávidas, meu Pai, que estão preocupadas, meu Pai, receberam a dádiva, a bênção do Senhor, mas às vezes a preocupação toma conta. Cuida, meu Pai. Zela, meu Pai, dessa vida que está no ventre. Zela dessa mãe que gera, meu Pai, no teu ventre essa vida, Pai. Pai, vai de encontro aos casamentos destruídos, ó Pai. Traga restauração, meu Pai. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, e juntamente com a tua igreja, com esse povo, toda essa multidão que agora, Pai, nos assiste e que vai assistir posteriormente, sejam, Pai, abençoados pelo poderoso nome de Jesus. Amém, meus amados?
toda a honra e toda a glória. Meu amigo, não desiste não, minha amiga, não desiste não. Tenha fé, né? Deus coloca no meu coração, tem pessoas nos assistindo aí, querido, que está passando uma situação muito difícil, uma situação de indecisão, né? Que a incredulidade está tentando tomar conta do teu coração. Mas assim, diz o Senhor, Deus hoje está entrando na tua causa, Deus hoje está entrando na tua casa, Deus hoje está entrando, né, na vida do teu filho, da tua filha. Deus hoje está abrindo portas onde você jamais imaginava que as portas poderiam ser abertas, né? Deus está levantando pessoas que você nunca acreditou que essa pessoa poderia te estender a mão ou te ajudar, querido. Você vai ter uma experiência, querido, né? Sabe por quê? Porque Deus ouviu o teu clamor. Pega essa palavra, querido, pega essa semente, planta ela no teu coração, planta ela na tua vida e se prepare, em nome do Senhor Jesus, para receber o melhor do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, meu querido? Você que está aqui, concorda comigo, querido, né? Ou diga ou escreva amém, né? Porque o amém significa assim seja, né? E a Bíblia diz que aquilo que é concordado na terra é concordado no céu, né? Da mesma forma que aquilo que é discordado na terra, né, não tem valor no céu, querido. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele se faz presente. E nós estamos em muito mais que 2, querido. E seremos muito mais do que 2. Então Deus se faz presente. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Vai acontecer bênçãos, vitórias na tua vida, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido? Glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pela sua companhia. Glória a Deus por você estar ouvindo e eu tenho certeza, recebendo a palavra do Senhor. Amém? Eu te faço somente um pedido, querido. Nos ajude a pregar a palavra do Senhor. Como é que eu posso te ajudar, pastor? Compartilhando esse vídeo para mais pessoas. Como é que eu posso ajudar, pastor? Convidando a pessoas ou assistindo esse vídeo juntamente com a pessoa que você vê que necessita, querido. Né? Quanto mais pessoas, querido, ver essa mensagem, quanto mais pessoas receber essa oração, é a sua contribuição, né, no nosso ministério. Divulgar as pregações, divulgar, compartilhar a palavra de Deus. Tem pessoas, querido, que eu nunca vou alcançá-las, porque talvez eu jamais tenha a oportunidade de vê-las ou de pregar para elas. Mas quando você compartilha o vídeo, querido, quando você manda esse vídeo no privado para alguém, querido, você está pregando para essa pessoa através da minha vida. E essa pessoa com certeza será abençoada. E você vai colher os frutos dessa bênção sobre a tua vida e sobre a tua casa e sobre o teu ministério no poderoso nome de Jesus. Amém? Nós também temos a nossa página, não somente no Facebook, mas também no Instagram. Nós temos o nosso canal no YouTube, né? E é uma maneira de pregar também. E eu preciso que vocês nos ajudem, querido, a pregar, compartilhando, se inscrevendo, divulgando a palavra de Deus no poderoso nome de Jesus, né? O irmão Mateus Guilherme escreveu aí, Efésios 6,10, fortalece no Senhor e na força do teu poder. E assim seja sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Eu creio, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos caminhando para o final, querido. Eu tenho certeza, eu creio pela fé, que Ele há de permitir, nós estaremos novamente ministrando a palavra do Senhor com louvores, com adoração a Deus. Geralmente terça-feira nós fazemos só a pregação, mas quinta-feira nós vamos ter louvor, adoração, palavra, e Deus novamente se fará presente conosco em nome de Jesus. Desejo a você um término de semana de bênção, de vitória, que o Senhor faça resplandecer, né, sobre você o rosto dele, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor lhe dê a paz. Amém? Que Deus te abençoe, vá na paz, você e a tua família, a tua casa, no poderoso nome de Jesus. Ergue a tua mão ao céu, coloca a tua mão na posição de receber, né? E eu profetizo sobre a tua vida que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, no poderoso nome de Jesus. Fique em paz, vá em paz e que seja abençoado por Cristo, em nome de Jesus.